Boa tarde a todos. Em nome da organização do Congresso Internacional Promoção do Património Cultural e dos Museus em Contexto Rural, gostaria de dar as boas-vindas novamente a todos os presentes e iria começar por fazer a constituição da mesa que irá fazer parte do painel desta tarde. Gostaria então de fazer vinda até a este palco da professora doutora Lúcia Rosas. Seja bem-vinda. Obrigada. Gostaria também de fazer a chamada da mestre Carolina Sousa. É? Okay. Exatamente. Sim. Nesta fase iria chamar, então, a mestre Mariana Cardoso da Silva, mas que, por um motivo que lhe é alheio, irá chegar um bocadinho mais tarde e, por isso, juntar-se a nós um pouco mais adiante. E gostaria, então, de fazer a chamada de José Maria Lucas Taborra e Carolina Casado Escolar. Que, aparentemente, também não estarão. Pronto. Sendo assim, se juntar-se-ão a nós um pouco mais tarde e de forma a não demorarmos muito mais tempo, nem perdermos tempo que é precioso para as apresentações desta tarde, eu se calhar iria passar para a apresentação da professora doutora Lúcia Rosas e fazendo um pequeno resumo da sua comunicação. A professora doutora Lúcia Rosas pertence ao Departamento de Ciências e Técnica do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pertence ao Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória. Curiosamente, faz parte precisamente da minha alma mater, que também é a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Irá fazer a apresentação de Património Vernacular no Alto Douro Vinheteiro e que, em resumo, podemos dizer que o património vernacular do Alto Douro Vinheteiro tem qualidades funcionais e valores técnicos muito apreciáveis, mostrando perfeitas adaptações aos sítios e às funções. Contudo, a conservação deste património apresenta-se como um exercício pleno de problemas, já que nele se projetam sentimentos de nostalgia e se encontram vasta matéria de uma visão mítica do equilíbrio entre o homem e a natureza. Só ia fazer um pequeno aviso. Se havendo apresentações de PowerPoints, terão que o fazer a partir ali do púlpito, por questões técnicas. Claro, é o caso. Pronto, então provavelmente terá que se deslocar até lá então. Obrigado. Não sei se posso tirar a máscara ou não. Não. Posso? Obrigada. Já está. Portanto, o comando é este, não é? Obrigada. Muito boa tarde. Obrigada pela vossa presença e pelo vosso interesse nestas comunicações. Eu começo por agradecer à Câmara de Vila do Conde e à Organização do Congresso pelo convite que fez ao CITSEM para integrar nossa organização como este painel e um agradecimento especial ao Rui Maia, uma vez que foi ele que contatou comigo para criarmos este painel que está vocacionado para a arquitetura vernacular em expressões diferentes. Bom, hoje venho aqui falar justamente sobre o património vernacular no Alto Douro Vinheteiro. Como sabem, uma região que é classificada, ou parte de uma região que é classificada como património mundial em 2001 e uma região que é classificada como dentro de uma determinada categoria. É uma categoria de paisagem e dentro da categoria de paisagem o Alto Douro Vinheteiro é classificado como paisagem cultural, evolutiva e viva. Portanto, tudo isto conleva em si próprio uma série de questões, porque como estamos a classificar uma paisagem, estamos a classificar algo que é passível
e uma paisagem onde há cultura intensiva da vinha e da oliveira, fundamentalmente, mas fundamentalmente da vinha, como todos sabemos, estamos a classificar uma paisagem que ela própria está sujeita a pressões e a constantes mutações. Mas, evidentemente, que uma paisagem cultural, e quase todas as paisagens são culturais, evidentemente que uma paisagem cultural é uma paisagem que está sujeita, muitíssimo sujeita, a essas alterações. Mas, e começando com estas duas imagens, uma de uma aldeia do autor vinheteiro no Cimacoro, que é a aldeia de Prevesenda, à qual me vou dedicar mais hoje como exemplo, e a outra mostrando estruturas de socalcos com escadas construídos em xisto, temos aqui um bocadinho as duas imagens, resumo, de uma aldeia, por um lado, onde existem vários tipos de arquitetura vernacular, como já vamos ver, mas onde existem também estas arquiteturas vernaculares que são a modelação da paisagem. Como é sabido, atualmente, e já desde há bastante tempo, os patamares para o cultivo da vinha são feitos com máquinas, mas até bem adiantado o século XX, estes muros das vinhas eram feitos à mão. Portanto, temos uma paisagem altamente humanizada, que representa um esforço brutal de gerações e, por outro lado, representa também um conhecimento sobre a forma de construir em xisto, seja casas de habitação, lagares, armazéns, muros de caminhos, muros apiários, uma vasta diversidade de diferentes elementos que hoje designamos de património vernacular. Temos, portanto, aqui um know-how de uma região que, neste momento, ou já há bastante tempo, este know-how está, obviamente, em desaparecimento aceleradíssimo. E, justamente por isso, queria chamar a atenção que, sendo a arquitetura vernacular de uma forma mais lata, digamos assim, uma arquitetura sem arquitetos, ela tem qualidades funcionais, como todos sabemos, e técnicas de construção, mostrando, por vezes, perfeitas adaptações ao sítio e à função, como se verifica em vários exemplos do ADV, como também irei demonstrar. Contudo, o confronto com a realidade e a vontade de conservação destas arquiteturas, sejam elas de muros ou de casas ou do que quer que seja, esta vontade de conservação tornam esta questão muito complexa. A contaminação entre o vernacular e o erudito, entre o antigo, não sabemos muito bem de quando, e o contemporâneo, está bem patente na região de Ourense. E, por outro lado, muitas destas arquiteturas já estão completamente desadequadas do modo de vida dos nossos tempos. Por outro lado ainda, as arquiteturas de produção, falamos nas arquiteturas de produção vinícola, as adegas, os armazéns, etc., que também já não se adaptam, já não são adaptáveis às necessidades da produção de hoje, também estão em constante obsolescência, e a obsolescência é o primeiro lugar, o abandono é o primeiro lugar para a obsolescência é o primeiro lugar para a ruína e para o desaparecimento. Ou seja, temos aqui muitos encantos nesta paisagem, nesta arquitetura vernacular, temos muitos encantos e temos muitos problemas. Realmente, a arquitetura vernacular convoca, creio que em todos nós, sobretudo quando se trata do mundo rural, convoca a idealização de um tempo pré-industrial, de um tempo agrário, que se acredita ter sido mais humano, mais solidário, de maior equilíbrio entre o cultural e o ecológico, de maior equilíbrio entre o homem e a natureza. Esta é uma visão que é só metade da realidade. E é uma visão bastante mítica deste equilíbrio entre o homem e a natureza.
Porque esta paisagem feita à mão, de que eu falava anteriormente, não tem nada de equilíbrio entre o homem e a natureza, representou séculos de uma duríssima luta e de um duríssimo trabalho. Enquanto este património se mantém vivo, provavelmente ele tem necessidade de mudar e de se adaptar constantemente para continuar a corresponder às necessidades sociais, sob pena de ser abandonado porque já não é útil nem se pode utilizar, ou mesmo eliminado, e aqui é um ponto importante que eu gostava de realçar, por recordar vivências menos dignificadoras. Ora, eu suponho que, exatamente. Nesta imagem, só para termos uma ideia, obviamente que já todos conhecerão, mas para termos presente o limite da parte que foi classificada, a cor-de-rosa, o limite da região demarcada do Douro, para percebermos como é difícil gerir todo este património, sobretudo e também porque temos esta extensão. Portanto, aquilo que está classificado pela Unesco, o autor vinheteiro, tem justamente 24.600 hectares. Só que, entretanto, depois da classificação, foi exigido pela Unesco, como normalmente o faz, criar uma ZEP, uma zona de proteção. E a zona de proteção alastrou-se imenso até aos 225.400 hectares. Toda a região demarcada do Douro tem 250.000 hectares. Ou seja, atualmente, a região classificada e a zona especial de proteção abrangem praticamente toda a região demarcada do Douro na sua origem. Isto para trazer aqui uma série de problemas também. Ora bom, quando a Unesco classifica, põe na sua lista de património mundial o autor vinheteiro, chama a atenção sobretudo para o quê? Para a antiguidade da região demarcada. Todos sabemos que é a primeira região demarcada e regulamentada do mundo, não é? Não só demarcada, mas demarcada e regulamentada do mundo. Por outro lado, também sabemos que os socalcos, que são o seu âmago do ponto de vista de patrimonial e de paisagem e de classificação, e também a questão das culturas, das diversas culturas que por ali se cruzam. Ora, e é, portanto, com estas circunstâncias e com esta categoria que vemos a paisagem do Douro ser classificada. Remetendo-nos agora mais para o património vernacular e chamando a atenção para só 4 pontos, para não esmaçar muito, do que a Unesco define na sua Carta do Património Vernacular como património vernacular. E justamente um modo de construir emanado da própria comunidade, um conhecimento tradicional da composição e da construção que é transmitido de maneira informal de geração em geração, uma resposta eficaz às necessidades funcionais, ambientais e sociais e uma aplicação das técnicas e materiais locais. Portanto, se nós formos às cartas, às convenções internacionais, do património, até mesmo do próprio património imaterial, onde está o conhecimento que leva a isto tudo, nós estamos perante uma caracterização do património vernacular, mas estamos também com um problema, que é este património vernacular existe no autor vinheteiro, como em muitos lugares, mas a verdade é que, nas últimas décadas, a pressão sobre este mesmo património vernacular, se calhar vai-nos obrigar a que daqui a uns anos, ou já, consideremos património vernacular ou outra coisa qualquer, sobre isso falará a Carolina Sousa, consideremos património vernacular aquele património que não é feito nem com materiais locais, nem com técnicas transmitidas de geração em geração, mas sim de outra maneira completamente diferente. Outra coisa que queria chamar a atenção e que eu acho que deve entrar em todas as políticas relacionadas com o património rural, não só o vernacular, tudo que é património rural, desde as alfaias agrícolas às tradições da cultura, tudo o que é património rural,
temos que ter muito presente esta realidade, que é a seguinte. Na década de 1960, 40% da população vivia da agricultura. Era uma população ativa na agricultura. Em meados da década de 70, isto desce para 30%. Mas, obviamente, que a redução drástica é já dos finais do século XX e do princípio do século XXI. Tanto assim que, atualmente, cerca de 6,2% da população ativa em Portugal dedica-se à agricultura. Por outro lado, isto são dados já da Pordata de 2019, uma vez que os dos censos de 2021 ainda não têm o tratamento suficiente, mas os dados de 2019, em Portugal havia 648 mil e tal pessoas que trabalhavam na agricultura a tempo completo e 544 mil e tal que trabalhavam na agricultura a tempo parcial. Portanto, temos, por um lado, a questão de um grande abandono que todos conhecemos do mundo rural, temos um envelhecimento que todos conhecemos da população do mundo rural e, com esta realidade, como é que nós tratamos deste património? Casas vazias, casas abandonadas, alagares, todo tipo de estruturas antigas que já não servem e que vão desaparecendo. Pessoas que trabalham no Douro e que já não sabem fazer muros de xisto, na sua grandíssima maioria. Como é que resolvemos isto? Só também um dado importante, e isto, como sabem, com o Covid ou com o pós-Covid tende a crescer, e também é importante que tenhamos esta noção. Em 1984 havia 103 estabelecimentos de turismo rural. Em 2020 passou a haver 1.374. Temos aqui uma diferença brutal que está, obviamente, em contraciclo e tinha que estar com o abandono. Não é? À medida que o abandono foi sendo crescendo, também o turismo rural aumentou muito, muito nos últimos anos, quase exponencialmente nos últimos anos. Eu irei só passo este gráfico para termos, estes dados são só até 2017, da Pordata, mas para percebermos este crescendo muito, muito acentuado da oferta de turismo rural. Ora, justamente a tentação de atribuir ao património vernacular uma condição atemporal e ahistórica, como se ele sempre tivesse estado lá daquela maneira, daquela forma, com aquele tipo de técnicas associadas à sua arquitetura, contradiz a evolução sistémica e mutante desta própria arquitetura. A produção de azeite fazia-se de uma maneira na época romana, de outra maneira, embora haja muitos pontos em comum, de outra maneira na Idade Média, na época, no século XVII, no XVIII, no século XIX, no século XX, e hoje faz-se de uma maneira completamente diferente. Portanto, estas estruturas dedicadas à vinicultura estão em constante mutação, obviamente por necessidades também económicas. De que património estamos a falar quando estamos a falar de património vernacular no Alto Douro Vinheteiro? De uma imensidade de coisas. Não as coloquei todas aqui para não amassar, mas desde as casas de habitação aos próprios socalcos que constituem o âmago do valor daquela paisagem, construídos à mão, como já referi, os imensos muros nos caminhos, nos muros apiários, lagares de vinho, azeite, sumagre, que tinha uma produção muito importante até grande parte da primeira metade do século XX, adegas, armazéns, moinhos, fornos para secar figos, corrais, abrigos de pastor ou abrigos para alfaias agrícolas, pombais, capelas, etc., etc., o número seria muito mais extenso, mas obviamente que estas estruturas em termos de arquiteturas e património vernacular são aquelas que mais se impõem na paisagem do Alto Douro Vinheteiro. Peço desculpa pela desfocagem das fotografias, mas elas são bastante antigas.
E eu trouxe justamente porque elas fazem parte do dossiê que foi feito em 2000, justamente para a candidatura do ADV a Património Mundial. Estamos a ver à vossa esquerda, um lagar, ou melhor, não é um lagar, é um lagar e um armazém, um tipo de estrutura que era muito comum no Douro, justamente porque nós estamos sempre em locais de grande pendor, com vertentes de pendor muito acentuado, e o que era comum era o lagar ser feito no edifício que fica mais acima e o armazém em baixo. Para quê? Para aproveitar a força da gravidade e a produção vinícola que se fazia em cima corria para baixo, para todo o tipo de recipientes próprios, as dornas, os tonéis, a variedade é imensa, que estavam em baixo. Ora, isto é um exemplo que está perfeitamente dentro da noção do que é o património vernacular, segundo a Carta da Unesco e segundo aquilo que é corrente, chamamos património vernacular. E é o que é esta perfeita adaptação, com certeza que no Alentejo não encontramos disto, a uma paisagem de elevado pendor, onde é preciso criar solo, porque ele não existe, e criar solo partindo de pedra e construindo, e partindo e construindo, e, obviamente, esta sábia e necessária forma de organizar uma produção de vinho com estas características, adaptando-se à forma do terreno, porque não há outro. E, portanto, é preciso adaptar desta maneira. Hoje, o vinho já não se faz da mesma forma e, portanto, muitas destas estruturas deixaram de ter a sua função. Depois, são alguns exemplos de casas de habitação, lagares, como estamos a ver na imagem inferior da esquerda. Outro tipo de património também vernacular do Douro são os vários muros que compõem ou que delimitam as hortas, os pomares e os laranjais. E aqui 2 ou 3 exemplos de arquitetura que, nesta altura, quando estas fotografias foram feitas, já era uma arquitetura que estava abandonada. Vamos então dedicar mais alguma atenção à aldeia de Provozende, do concelho de Sabrosa. A aldeia de Provozende, que estamos a ver uma rua e uma das casas ditas vernaculares, apresenta-nos muitos aspectos que nos interessam, sobre os quais nos interessa hoje refletir. Vemos a mesma casa que vimos na imagem anterior, acompanhada depois já de uma série de outras habitações. Normalmente, estas habitações têm 2 pisos, um piso inferior destinado ou à produção de vinho, ou a guardar coisas agrícolas ou animais, e um piso térreo, um piso acima, dedicado à habitação, como todos sabemos. E é isto, se formos pensar nestas casas na aldeia de Provozende em 1980 e 85 e 70, mas sobretudo 50, 60, 70, era este o modelo de grande parte das casas de habitação. Evidentemente que não estou aqui a contar com os solares, e Provozende tem muitos. Mas, portanto, este esquema e a construção é sempre em xisto, porque é a rocha do local, mas, embora, por outro lado, quando algumas casas têm, algumas famílias com mais capacidade financeira, ainda é considerado nobre colocar granito nas padeiras, de forma a dignificar mais a construção. E cá temos nós, esta casa já ligeiramente folclorizada, mimetizada, mas esta estrutura era, como disse, muito frequente, embora houvesse ou haja ainda estruturas muito mais simples do que esta. Outro exemplo que ainda existe, estamos a ver um lagar de vinho de grande dimensão que está dentro da aldeia, construção de xisto, padeiras em granito, ou um tipo de casa também bastante comum,
a construção, estas construções são sempre em xisto, o granito só surge realmente nas molduras, porque o sistema construtivo é sempre baseado no xisto e muitas vezes até na taipa de fasquio ou de rodízio. Portanto, são estruturas que têm técnicas muito próprias de construção. Um outro exemplo, nós estamos a ver aqui uma quinta bastante antiga do Douro, junto a Sabrosa, e do lado de cá estamos a ver o lagar. E estamos a ver aqui na nossa direita, portanto, nós estamos no sítio onde se faz o vinho e ao fundo das escadas estão as dornas para receber o vinho que vem de cima. Já, exatamente por gravidade. Isto um bocado para se perceber até as dificuldades técnicas que eram resolvidas, porque tinham que ser resolvidas, e que depois criavam arquiteturas que não são uma arquitetura qualquer, elas são arquiteturas destinadas a determinadas funções e, ao ser, têm determinadas características por serem sujeitos. Agora, como é que se faz vinho atualmente numa adega destas? É praticamente impossível. E estamos a ver outras estruturas muito comuns no Douro, que são armazéns de maior dimensão, lagares de maior dimensão, que se estendem depois pelas ruas, neste caso em Celeiros, outra das aldeias junto a Provenzende e também do concelho de Sabrosa. E estamos a ver outro tipo de casa, ou casa de habitação híbrida, porque nesta casa de habitação já se mistura um bocadinho, já há aqui uma certa miscigenação entre a arquitetura vernacular e um desenho um bocadinho erudito, nem que seja só um apontamento, colocado junto à escada. E são estas contaminações, este hibridismo, que também é uma das características da própria arquitetura vernacular. Tanto a arquitetura vernacular toma para si aspectos mais eruditos, como a arquitetura mais erudita toma para si aspectos menos eruditos, sobretudo no que diz respeito à construção e ao sistema construtivo. Isto é o que caracteriza claramente este património. Estamos a ver, por exemplo, aqui um solar abandonado, neste caso mesmo em Sabrosa, e vemos que na primeira parte da nossa direita temos uma construção que sabemos que a parte superior destinada à habitação, a parte inferior ao que já referi, não vou repetir, e depois para aquele lado percebemos que há aqui uma maior vontade de ensinar ou de fazer uma arquitetura com alguma erudição e uma arquitetura, obviamente, com um aparato muito diferente das pequenas casas vernaculares que estávamos a falar há pouco. Estamos em Celeiros, também junto a Provenzende, e é evidente que o valor paisagístico destas vilas e destas aldeias é muito grande. Basta olharmos para ver aqui uma sucessão de vinhas, a igreja a emergir, um solar alpendrado que está à nossa vista no primeiro plano e depois um núcleo bastante compacto de construção. Eu também gostava de chamar a atenção para esse aspecto do núcleo compacto, o núcleo urbano compacto e aquilo a que os tempos mais recentes levaram a que esse núcleo compacto começasse a deslaçar, a ficar menos coeso. Uma rua de Celeiros, justamente, onde vemos, obviamente, já a introdução de materiais contemporâneos, mas continuamos a ver o mesmo tipo de casa pequena, alternando, obviamente, com um solar que logo à nossa esquerda está ali presente. E, ainda em Celeiros, um exemplo muito interessante, porque este solar, portanto, esta capela está agregada a este solar. Este solar tem a parte de baixo dele era unicamente destinada à atividade vitícola e à agricultura, e a parte de baixo, do ponto de vista da composição da fachada, ela não é muito diferente de qualquer arquitetura vernacular. Qual é aqui a diferença? Uma, primeira, que é a escala da construção. A segunda, o piso superior. E o que é que o piso superior recebe? Uma espécie de frontões com uma voltinha, um tipo de decoração e alguns apontamentos decorativos que tornam esta casa não vernacular, embora, do ponto de vista da sua construção,
Ela é construída em xisto, rebocado e caiado, e, portanto, ela é tão vernacular do ponto de vista da construção como a outra. A linguagem é que não. É no piso superior, não é no piso superior. E claramente não é na organização desta impressionante capela, onde seguramente houve aqui um investimento simbólico, não só financeiro, mas um investimento simbólico muito grande. Peço desculpa que isto avançou imenso. Desculpem. Não consigo. Está. Mas outro tipo de património vernacular. Pequenas capelas de arquitetura perfeitamente vernácula, se o considerarmos assim. Capelas que ao mesmo tempo se tornam santuários. São construídos alpendres para as pessoas estarem durante a festa, os chamados quartéis dos antigos santuários. Portanto, toda esta produção de estruturas e de arquitetura, neste caso ligada à devoção e não ao trabalho, mas não deixa por isso de ser menos vernacular, como uma capela deste género, como há milhares em todo o país e que, aqui no Alto Douro Vinheteiro, convivem também com uma construção em xisto, padeiras em granito, tal. Não vou repetir. E, obviamente, um dos valores mais singulares do Alto Douro Vinheteiro, neste caso temos patamares juntamente com socalcos, e que é, obviamente, o tal valor paisagístico de uma paisagem feita à mão, que cada vez é menos feita à mão, há muito tempo que já é feita à máquina, mas que, na sua origem, é uma paisagem feita à mão. Temos, assim, os patamares, temos os socalcos com os tais muros que exigem muito conhecimento, muito mais. Eu conheço esta zona há décadas e hoje, aqui no Concelho de Sabrosa, talvez haja 2 pessoas que saibam fazer muros destes. 2, 3, no máximo. Estes muros se necessitam constantemente de reparação, ou por causa da chuva, ou por causa disto, ou pela sua própria natureza, ou por várias circunstâncias. São muros muito resistentes, mas que ao mesmo tempo exigem uma constante reparação. E temos, obviamente, não vou chamar a atenção para a beleza disto, este aproveitamento, muitas vezes, dos patamares ou de socalcos que deixaram de ter vinha para o cultivo da oliveira. E aqui temos a paisagem de postal ilustrado perfeita do Douro. Aqueles patamares bem verdes com a oliveira e depois os patamares para cima com a cultura da vinha. E, obviamente, como mostrei no primeiro slide, isto traz ou obriga a técnicas construtivas cuja tradição se passava de geração em geração e que suportam uma imensa quantidade de hectares do Alto Douro Vinheteiro. Outra não só do Alto Douro Vinheteiro, mas também muito por lá, os caminhos. Os caminhos que ligavam as aldeias umas às outras, que ligavam as aldeias ao rio, por onde se fazia, como sabem, o transporte do vinho que vinha pelo rio abaixo, e, portanto, estes caminhos foram essenciais para o escoamento do produto e também para as pessoas se poderem dirigir de umas vinhas para as outras, de umas quintas para as outras. Portanto, mais uma vez, a utilização do xisto e desta técnica construtiva. Ora, o abandono destes meios de produção, como aqueles lagares que apresentei, quer dizer, para o fim a que se destinavam, não é? É um dos problemas. E, por outro lado, é também impossível, isso percebeu-se logo em 2000, quando se andava a fazer o levantamento para a candidatura ao Alto Douro Vinheteiro, é impossível conservar tudo e tem que haver escolhas. E aí é que normalmente falhamos. Normalmente se falha. Não só em Portugal como noutros países, mas aí falhamos muito em conseguir fazer escolhas. Porque quando queremos conservar tudo, estamos dentro do complexo de Noé definido pela Françoise Chouet aqui há uns anos, quando queremos conservar tudo, não conservamos nada. E como o património é sempre... O património não existe. O património é uma coisa que nós damos o valor, dizemos que é património. Isto é património. Antes não era. Era uma quinta, era um socalco, era uma casa. Nós é que passamos a dizer que ele é património. A partir do momento em que nós achamos que tudo é património e classificamos tudo como património, eu não estou a dizer que não seja, reparem, só estou a chamar a atenção para isto. A partir daí,
temos o tal complexo de Noé, queremos meter tudo dentro da arca, e é impossível conservar tudo. É impossível. O património material, o imaterial, uma garrafa de qualquer coisa, hoje é tudo património. Só que no património arquitetónico, no património construído, mais se calhar do que nos outros, tem um tipo de registro e de conservação diferente, é preciso fazer escolhas. E essas escolhas são duras. Bom, não já me referi a isto, os socalcos, as curvas de nível, os caminhos morados, a presença constante das paredes e dos muros de xisto, etc, etc. Ora, uma das recomendações da Unesco, quando da candidatura, é justamente, coloca justamente o seu centro na arquitetura vernacular, porque ela evidencia-se de uma maneira absolutamente clara. Mas também se diz constantemente esta questão, que a comunidade é um parceiro indispensável para o património. E o património representa, se demos qualquer coisa da Unesco, reparem, eu não estou a fazer uma crítica, estou a levantar problemas. Se demos qualquer coisa da Unesco ou de qualquer dossiê de candidatura, vemos sempre que aquele património é a identidade daquela população. Tenho cada vez mais dúvidas sobre isto e a minha pergunta é: esta identidade é da população ou é uma identidade top-down que quem estuda, quem propõe, quem classifica, dá? As pessoas deste território foram ouvidas a quando da candidatura do autor vinheteiro? Seguramente que não. Outras são ouvidas a quando das suas candidaturas. Ou seja, esta identidade é atribuída por quem? Por outro lado, no Douro, dado o seu vasto território e as suas diversas características, Baixo Corpo, Cima Corpo, Douro Superior, que são tão diferentes, o Douro é uma região com muitas identidades, com muitos interesses, com muitas coisas diversas. Desde o negócio do vinho, ao negócio do turismo, aos municípios. Quer dizer, há tanto, este tecido que opera no Douro tem tantos agentes e é tão complexo que, mais uma vez, pergunto, há uma identidade do Alto Douro vinheteiro? Identidade de quem? Há várias identidades? Não sei. Mas creio que, como sempre, estas identidades, embora ultimamente se já esteja a fazer outro tipo de trabalho, sobretudo os arquitetos paisagistas, que estão a fazer um tipo de trabalho em que convocam a população e pedem à população para escolher as zonas de preferência. E depois, obviamente, as coisas não são assim tão simples, tentam recuperar paisagisticamente determinado sítio, por exemplo, o Rio Lessa, através de algumas preferências das pessoas que lá moram. Porque a verdade é que, se património é tudo, não podemos ir por aí. Então, o que é património? Segundo um professor da nossa faculdade, Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que escreveu um dos textos mais lúcidos sobre o assunto, infelizmente muito pouco divulgado, mas cabe-nos a nós divulgar, evidentemente. Património é tudo aquilo que tem qualidade para a vida das populações. Isto pode parecer poético, mas não é. O património que tem qualidade, uma árvore, uma grande árvore junto a uma igreja, tem qualidade para aquilo, dá qualidade de vida àquelas populações. Coisas pequenas, muito mais às vezes do que grandes intervenções. Mas dizia eu que atualmente os arquitetos paisagistas já trabalham muito com a população e eu acho que isto é um passo absolutamente fundamental para se trabalhar e para se gerir património. Vamos agora então concentrar-nos na aldeia de Provesende. Estamos a ver, obviamente, aqui, eu não sei se isto tem ponteiro, não sei. Bom, mas acho que é visível que há aqui um núcleo central, muito mais compacto, depois há pequenos núcleos para a nossa esquerda e depois em cima há uma estrada onde existem 4 ou 5 habitações, uma delas era uma escola. Já era uma escola, porque já não há escolas, já fecharam todas nesta aldeia. Bom, continuando, estamos a ver agora
com mais detalhe. Sim, exatamente, com mais detalhe, para vermos justamente o aspecto concentrado e aglomerado desta zona mais consolidada. E voltamos então a Povesende, e onde se conjugam vários daqueles elementos patrimoniais que eu estive a referir, e onde se conjuga também uma outra coisa. Em 2001, depois da classificação do autor vinheteiro, houve um programa da AIBT que escolheu 5 aldeias vinheteiras. Porquê? Porque os critérios para a classificação do autor vinheteiro foram critérios de arquitetura paisagista. E, no meio disto, muitas aldeias, ou várias aldeias, com grande valor patrimonial, mesmo para o próprio cultivo, para a vitivinicultura, ficaram de fora. Ora, aí o Governo lança um projeto, que todos devem ter ouvido falar, seguramente, que são as aldeias vinheteiras. E é nesse contexto que a aldeia de Povesende e outras, Trevões, Barcos, Ocanha, Favaios, vão receber planos de pormenor para requalificar as respectivas aldeias. Peço desculpa, estou outra vez a andar para trás. Bom, continuemos. Este tipo de construção que estamos a ver, um lagar primeiro e depois lagar e habitação, ainda está lá exatamente desta forma. O mesmo se passa com esta conjugação de materiais desta arquitetura vernacular e das suas várias tipologias. Mas, e todos sabemos que a partir dos anos 70, 80, mas 70, começam a ser introduzidas nessas arquiteturas rurais materiais que não são da região. E estou a falar aqui de uma coisa talvez pequena, que é uma porta de alumínio. E começam a ser introduzidas platibandas de betão. Ora, se isto teve um certo equilíbrio até determinada altura, a própria escala dimensional dos materiais, o betão, etc., foi alterando e completamente isto. Eu não percebo o que é que se passa, porque isto não está, eu peço desculpa, está a andar ao contrário, e agora não consigo voltar ao... Não sei se me podem dar uma ajuda, não consigo avançar como devia. Eu vou tentar outra vez, peço desculpa. Penso que agora ficou, obrigadíssimo. Agora está, obrigada. Ora bom, então temos aqui já Povesende, depois de reabilitada, com um plano de pormenor, pavimentação nova, fachadas, etc, etc. Concretamente, esta é a padaria de Povesende, quando ela tinha reboco, estava pintada de uma cor qualquer, quando o reboco foi retirado, descobriu-se que umas partes eram feitas com pedaços de antigos lagares e resolveu-se deixar justamente à vista este tipo de arquitetura que não pode ser mais vernacular, que aproveita tudo o que tem para construir, não é? É uma casa de 1940 que aproveita o xisto, que aproveita lagares partidos, bocados de pedras, que depois reboca tudo, não se vê, e, portanto, isto é mesmo a essência da arquitetura vernacular. E temos esta intervenção da aldeia vinheteira, e queria agora passar à imagem seguinte, porque isto é a mesma praça antes da intervenção. E aqui é que eu queria falar das pequenas coisas que às vezes fazem uma grande diferença. Reparem, na nossa esquerda nós temos o café. Desculpem, eu vou deslocar para aqui, senão não vejo bem. Estão a ouvir-me? Obrigada. À nossa esquerda temos o café central, que está aqui, não é? Aqui. Reparem, o café central tem o quê? Uns azulejos coloridos no primeiro piso, uma varanda comprida. Obrigada, desculpem. Uma varanda comprida, não é? A casa que está ao lado, nós não víamos, numa forma tão evidente, estas grandes padieiras de granito, que também são reaproveitamentos de um lagar. E, para cima, aumentando em altura, em décadas mais recentes, não se fez nada. Ora, esta pequena alteração que foi alterar a fachada do café, pintá-la completamente de branco, tornar a varanda mais pequenina e, por outro lado, pôr em evidência, mais do que estava,
as padieiras que aproveitam mós de granito, mós de lagar, etc, etc. Esta pequena coisa veio conferir uma qualidade e visual que não existia anteriormente. No entanto, o caminho estava a ser aquilo que eu acabei de explicar, que é a colocação de cimento, a colocação de... Reparem, nesta casa que vemos aqui à nossa direita, temos ali uma pequena casa vernacular das mais antigas, aqui já com alguma modificação, e esta aqui completamente modificada, mas tem um telhadinho que é um bocadinho um neo-rural e um neo-vernacular. E era isto que estava a acontecer com granitos industriais e que estava a acontecer por todo o lado. Como este exemplo aqui bem mostra, não é? As tais varandas, os materiais, tudo isto que é disruptivo relativamente àquilo que consideramos ser arquitetura vernacular. E aqui mais um exemplo muito claro de uma casa que era como as outras pequenas casas vernaculares que mostrei e que passou a ter este aspecto. Ora, quando há a intervenção no plano de pormenor, depois da classificação e a intervenção das aldeias vinheteiras e o plano de pormenor é executado, definem-se várias zonas. E a zona mais antiga, onde estavam estas casas que mostrei há pouco, passa a ser uma zona onde não se pode construir em altura, não se pode aumentar as casas em altura, não se pode alterar as fachadas, não se pode fazer aquilo que se fazia constantemente. Portanto, o novo plano obriga a que nessas casas não se possa fazer essas alterações. O que é que acontece? Nós estamos a ver a tal rua de cima com poucas habitações. E o que é que vai acontecer depois da classificação da aldeia vinheteira e do plano de pormenor? É isto. As pessoas começam a abandonar as casas pequenas que tinham no centro, no núcleo mais estruturado e mais antigo, casas que, devo dizer francamente, conheci muito bem e que não tinham condições absolutamente nenhumas de habitabilidade, não só pelo espaço, mas por tudo, e começam a construir casas destas nesta linha, completamente fora do núcleo. E são casas, como as que estamos a ver aqui, casas que, casas com uma escala bastante grande, casas que usam sistematicamente materiais industriais, colunas em granito feitas em produção em série e que, sobretudo, eu gostava de chamar a atenção para isto, casas que se afastam claramente na sua linguagem do mundo agrícola, do mundo rural, do mundo do trabalho. No entanto, as pessoas que moram aqui são trabalhadores rurais. Ou seja, quando as pessoas estão a passar para aqui e a fazer estas casas, estão a negar o quê? A negar memórias e tempos menos edificantes. E estão a negar ou estão a contrariar a sua pobreza, ou a pobreza dos seus pais, ou a pobreza dos seus avós. Estas pessoas não querem viver nas casas que viviam anteriormente ao plano de pormenor. E que constroem estas. E vão construindo mais e mais casas destas. E também... desculpem. Até que... Desculpem, eu não sei quanto tempo é que tenho. Tenho 7 minutos? Ok, eu vou terminar rapidamente. Obrigada. Até que, entre 2016 e 2017, há um casal de holandeses que vai a esta aldeia, fica completamente apaixonado pelo autor vinheteiro, por aldeia de produzente, e compra esta casa. Esta casa que tem as características, não vou enunciar, estamos todos a ver, obviamente que é uma casa de muito maior dimensão e não uma pequeníssima casa como aquelas que vimos há pouco. E então, o que é que este casal de holandeses faz? Cria aqui um turismo rural e não faz absolutamente nada nas fachadas. A fachada fica exatamente, de um lado e do outro, de todos os lados, fica exatamente como estava quando eles a compraram. O interior tentaram manter o máximo, mas evidentemente que muito do interior também não se pôde manter devido às condições impostas, obviamente,
por estabelecimentos hoteleiros, tal. Mas o que me importa é que a casa ficou por fora exatamente igual. E é aqui que o Provozendo muda. É curioso. Porque este turismo começa a ter sucesso. E então começa-se aqui a dar uma mudança curiosa. E isto é dos últimos 3 anos. As pessoas começam a deixar de construir fora do perímetro mais nuclear, começam a deixar de construir naquela linha que eu apontei há bocado e começam a fazer o quê? A voltar para casas que eram da sua família e que elas tinham abandonado e fazem o quê? Deixam o exterior absolutamente igual como na casa que nós estamos a ver aqui, só que o interior é completamente alterado para ter conforto, para ter condições de habitabilidade, mundo contemporâneo, etc. Ou fazem, ou então, isto por acaso é anterior, e também é muito daqui, um solar que aproveita os cardanhos. Para quem não conheça, os cardanhos são construções destinadas aos trabalhadores das quintas e da vindima. Aproveitam os cardanhos e, com um bom arquiteto, adaptam isto a turismo. Portanto, já temos aqui 2 exemplos, do casal holandês e deste solar. Mas o exemplo do casal holandês teve muito mais repercussão do que este. Continuando, mais um outro exemplo. Esta casa, bem mais pequena do que as que vimos anteriormente, do casal holandês e da outra família que recuperou a casa no interior, deixando o exterior como estava. Esta é muito mais pequena, não tinha muito por onde se expandir, porque estas casas têm logradouros atrás relativamente pequenos, e faz aqui uma espécie de mimetização do mundo, ou realça, sublinha o mundo rural, colocando panelas com flores na fachada. Mas deixa a fachada em granito, tenta não colocar alumínios, pelo menos de cor de alumínio, nos vãos, nas portas e na janela, e tenta preservar maximamente o aspecto exterior da casa. Eu acho que é a última, peço desculpa, exatamente, esta é a última. Portanto, em cerca de 20 anos, passada a classificação de aldeia vinheteira, passados os anos das obras de requalificação, onde, durante esse tempo, nada aconteceu de bom para o património vernacular, tudo construiu fora pelas razões que eu já expliquei. Passado este tempo, houve este exemplo destes holandeses que fizeram ver às pessoas que era muito dignificante para elas voltarem a viver nas suas casas antigas, embora modificadas interiormente, como é evidente, mas que era mais dignificante porque aquelas casas é que eram interessantes, aquelas casas é que os turistas gostam de ver, aquelas casas é que são antigas, aquelas casas é que têm valor. E quase que há um corte, não posso dizer total, mas quase que há um corte com a nova construção de arquiteturas que não têm nada a ver com isto, com os tais, a escala, os materiais industriais, etc. Este exemplo faz-nos pensar muito. E faz-nos pensar muito naquela ideia que eu lancei inicialmente, que é a questão da identidade. Recordo muito bem que quando houve a classificação do ADV das aldeias vinheteiras, as pessoas desta aldeia não tinham interesse nenhum na classificação que lhes foi dada. O tempo começou a passar e só começaram a haver problemas na classificação que lhes foi dada. Porque não os deixava fazer obras, aumentar andares, e muito bem, mas não deixava. E, portanto, as pessoas não estavam nada interessadas em ser património mundial, nem em ser uma aldeia vinheteira. E só começaram a passar interessadas em ser isso tudo, ou seja, a ter esse sentido identitário, se quisermos assim chamar, quando alguém de fora vem e faz uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Deixa a casa como estava e põe uma utilidade contemporânea. Creio que este exemplo nos deve fazer
pensar como estamos a lidar com um mundo extremamente complexo e como estamos, por outro lado, a lidar com formas possíveis de recuperar o património vernacular, possíveis, porque ele é tão variado que não há uma solução, formas possíveis de o recuperar. Estes comportamentos das pessoas, o esvaziamento, o envelhecimento, tudo isto tem que entrar nas políticas destes patrimónios e da gestão deste território. E deixo aqui a parte boa, que é a belíssima e extraordinária paisagem do autor Vieteiro, e a parte menos boa, que são os problemas que ele nos coloca para a sua conservação e manutenção, sob pena de ele já não é o que é quando foi classificado, já é outra coisa. E vamos encarar os novos tempos com otimismo, mas, por outro lado, as tutelas têm a obrigação, em minha opinião, de fornecer aos habitantes modelos construtivos, como faz o GTL de Guimarães, já desde a década de 80. É preciso recuperar as casas de Guimarães? Muito bem. O GTL, a Câmara, diz, tem aqui um projeto. A fachada deve ser assim, o interior assim. Não é correto que se faça imposições construtivas e constrangimentos construtivos sem dar uma solução. Porque não podemos levantar um problema, porque esse problema faz com que as pessoas deixem de lá viver. E se nós estamos a não querer desertificar as nossas aldeias e o nosso mundo rural, estamos a pôr as pessoas fora das aldeias e do mundo rural. Já bastam as outras coisas, falta de escolas, envelhecimento, tal. Portanto, quando há um problema, as tutelas têm que ajudar a resolver esse problema. Não é a torná-lo um problema e um peso para as populações e levá-las ao abandono, que era o que estava a acontecer nesta aldeia até ao milagroso ano de 2017, quando o casal de Londres aqui chegou. Muito obrigada. Bom, obrigado à professora doutora Lúcia Rosas por ter cumprido escrupulosamente o tempo que estava definido. E eu iria agora chamar ao púlpito a Carolina Sousa, que é licenciada em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e atualmente estudante de mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual na mesma faculdade. Fiquei agora com a informação de que já estará mais uma palestrante aqui. Portanto, eu iria pedir se a Mariana Cardoso da Silva se pudesse juntar até nós e, da mesma forma, pudesse começar com a sua intervenção. Obrigado. Boa tarde a todos. A presente comunicação surge da investigação realizada para a tese de mestrado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, cujo estudo se centra no património arquitetónico vernacular. Se até há bem pouco tempo este tema do património vernacular, o próprio vernacular, permanecia de certa forma na penumbra, a crescente procura pelo mundo rural como um refúgio do cotidiano e, simultaneamente, a crescente procura pelo turismo rural transformou num objeto de grande pertinência face à atualidade. As grandes alterações político-económicas, mas sobretudo sociais, que marcam estes últimos anos, alargaram a necessidade de preservar e conservar aquilo que temos de mais genuíno no mundo ocidental, que é o património vernacular. Ampliam-se largamente conceitos, bateram-se os seus contornos e tornou-se cada vez mais difícil de entender o que é isto da arquitetura vernacular. O património vernacular está em vias de extinção. Vivemos num mundo cada vez mais globalizado e afastado do verdadeiro significado do meio rural. E as aldeias em processo, em desertificação, a curtos passos de desaparecimento, funcionam ou servem como invenção cultural dos processos de patrimonialização. Estes processos de patrimonialização e a própria turificação alteram totalmente a imagem do meio rural, transformam a imagem das aldeias completamente. E então é preciso repensar o património, é preciso interpretar o património vernacular. Então a questão que
colocamos é o que é hoje a arquitetura vernacular, como se assume a arquitetura vernacular nos nossos dias, como é que ela pode ser interpretada. Então, tendo em conta a importância da Rota do Românico, pela valorização do património cultural e arquitetónico que assume nos territórios do Val de Sousa, do Tâmega e do Douro, a minha apresentação centra-se em duas aldeias opostas, visualmente e arquitetonicamente entre si, que é a aldeia de Quintandona, uma aldeia hoje inserida no programa das aldeias de Portugal, é considerada uma das 86 aldeias de Portugal, e Ordins, uma aldeia como todas as outras que encontramos aqui em Portugal, ou grande parte das aldeias daqui de Portugal. Então, relativamente a Quintandona, o que era Quintandona antes de 2010? 2010 porque foi o ano em que ela é inserida pela ATA, a Associação de Turismo da Aldeia, e é classificada como aldeia de Portugal. Há uma grande omissão, pelo menos até 2005, de Quintandona. Não há muitos dados sobre Quintandona. Porquê? Porque, segundo os próprios moradores, Quintandona era um lugar parado, apesar de toda a freguesia de Lagares, à qual pertence Quintandona, apesar de todo o desenvolvimento rural, há uma estagnação neste meio. Portanto, este lugar era um lugar aparentemente construído por arquiteturas pobres, com fracas condições. O próprio número de moradores era muito reduzido e ainda dependia muito da agricultura. Então, o que é que torna esta aldeia, ou qual foi o principal interesse por esta aldeia? Segundo a própria norma de classificação para a aldeia de Portugal, viram uma grande potencialidade turística, sobretudo pela singularidade das construções. Isto é, eram construções sobretudo em lousa ou em xisto, e então que veem as construções existentes como um património, algo a preservar, algo que estava em decadência, que estava completamente parado, que vem algo como património e, portanto, passa-se à classificação, passa-se à recuperação, à recuperação do próprio lugar. Estas arquiteturas são arquiteturas habitacionais, mas também era pontuado por arquiteturas da prática agrícola, que foi durante muito tempo a base de subsistência da própria população. Mas outra questão é, será que é este o património procurado pelos turistas? Isto é, a aldeia foi reconstruída, foi requalificada, mas a verdade é que não são propriamente as arquiteturas pobres ou aquelas arquiteturas com fracas condições e que respondiam, de facto, às necessidades da própria população à época, que chamam a atenção, que os visitantes têm interesse. São as arquiteturas que surgiram após esta requalificação. São as arquiteturas onde nós vemos um espaço completamente encenado, no sentido em que as arquiteturas são reconstruídas e lhes são aplicadas características que nós vemos em outras aldeias em Portugal com a mesma classificação. Porque hoje é exigido ao mundo rural que ele apresente características do passado, que ele apresente o tal tipicismo e pitoresco tão procurado pelos visitantes, pelos turistas, mas simultaneamente ele tem de ser tem que apresentar um ar saudável, um ar limpo. Então, as arquiteturas que se procuram são, sobretudo, este tipo de características, como ruas estreitas, casas em xisto, porque são menos comuns, procuram-se as flores nos peitoris das janelas, procuram-se arquiteturas completamente arquiteturas ornamentadas, e a ornamentação não é sinónimo da arquitetura vernacular. A par destas construções, surgem outro tipo de arquiteturas estas que são imitações, recriações do vernacular. Temos aqui dois exemplos, que são duas arquiteturas. Uma delas é utilizada para turismo, a mais à esquerda, a mais à esquerda é utilizada para turismo, e a outra é uma arquitetura habitacional. Estas arquiteturas já foram
foram pensadas numa linguagem moderna, mas são obrigadas pelas diversas tutelas a apresentar o caráter vernacular. Portanto, elas são introduzidas num conjunto que é preparado para o próprio turista, para que elas sejam vistas como vernaculares e autênticas. Ou seja, acaba por haver uma certa omissão desta requalificação que a aldeia sofreu e, por outro lado, passa a ser ignorado todo um património que está subjugado a esta aldeia. Estas casas são designadas pelos próprios moradores como casas vizinhas, porque são casas novas que não respeitam a arquitetura vernacular, são edifícios dissonantes quer na utilização dos materiais e dos sistemas, e então é como se Quintandona, de um espaço relativamente pequeno, se tivesse limitado a um segmento este que é composto unicamente por arquiteturas em xisto. E, portanto, Quintandona é o exemplo de uma aldeia encenada, uma aldeia que estagnou no tempo e que apresenta, que defende um conceito de vernacular que não existe. Então, a questão é, como é que são hoje as aldeias em Portugal? Como se apresenta uma aldeia na mesma região, mas que não se tornou neste espaço de consumo. E trago como exemplo a aldeia de Ordins. A aldeia de Ordins é um exemplo das aldeias rurais em Portugal, cujo desenvolvimento não estagnou com o tempo e a malha urbana não omite, não esconde o próprio crescimento gradual. Então, perguntamos o que é que Ordins tem, ou o que é que Quintandona tem que Ordins não tem. Se partimos do património, da definição que existe para arquiteturas vernaculares, presente na Carta de Património Vernáculo construída em 1999, por vernacular, por arquitetura tradicional, entende-se as arquiteturas puras, que são projetadas sem um... Ai, desculpa. Ok. Vou tentar. Peço desculpa. Que são projetadas sem qualquer tipo de projeto prévio, sem profissionais evidentemente qualificados, recorrem a materiais dominantes na região, técnicas que são adquiridas de geração em geração e que resultam em arquiteturas de forma irregular, arquiteturas sobretudo essenciais. Se partimos deste pressuposto que é isto a arquitetura vernacular, então Ordins também apresenta este tipo de arquitetura vernacular. A diferença começa a partir daqui, enquanto que a reconstrução de Quintandona foi feita com uma visão idealística que há para o meio rural, a visão que os visitantes têm para os meios rurais, Ordins reflete as necessidades da própria comunidade, ou seja, é uma arquitetura, as arquiteturas vernaculares que existem e que foram reaproveitadas são arquiteturas com contaminações, ou seja, já não são arquiteturas genuínas, não são arquiteturas puras, mas há aqui reflete o gosto e o gosto do próprio proprietário, apresenta diferentes formas, diferentes elementos, diferentes materiais da construção inicial. E por isso, se Quintandona reflete a população ativa na agricultura do século XX, Ordins vai retratar uma aldeia que se soube adaptar, que cresceu económica e socialmente às necessidades impostas pelo mundo global. Se Quintandona exibe um país rural, Ordins vai apresentar um país urbano e suburbano. Isto não quer dizer que o próprio vernacular já não exista, porque ele existe, mas ele foi se adaptando às necessidades da própria comunidade. Há aqui então uma tomada de consciência das próprias mudanças que ocorrem, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, nos meios rurais. E estas transformações dos meios rurais dão origem a novas expressões, novas tipologias construtivas. Ordins apresenta-nos 3 exemplos: o neovernacular, o pós-rural e o hipervernacular. O que é isto do neovernacular? O neovernacular é uma interpretação contemporânea das construções vernaculares, isto são construções modernas, ou com linguagem predominantemente moderna, mas que está conjugado com imitações de vernacular. Neste diapositivo tenho 3 exemplos diferentes. A primeira construção é
é uma fase mais sútil deste neovernacular. Ou seja, foi uma construção aparentemente vernacular que houve necessidade de se ampliar, e esta ampliação foi uma continuação do que já existia, ou seja, utilizaram o mesmo material, o granito, e depois notamos esta tentativa de imitar o vernacular pelas próprias juntas. Há aqui é dado uma ênfase às juntas das pedras que são realçadas agora a branco. A própria castelharia, apesar de serem materiais industriais, a cor remete para uma imitação da própria madeira, que era o material utilizado nas casas vernaculares. O segundo exemplo é uma construção, é também uma construção neovernacular, em que parte também de uma estrutura pré-existente, na qual mantém as paredes em granito, e toda a ampliação é uma construção erguida em materiais industriais. No entanto, pegam no granito e utilizam-no pontualmente ao longo, na restante arquitetura, de modo a criar uma certa uniformização na estrutura. E o terceiro exemplo é já uma estrutura, é uma tentativa forçada de manter ou de dar um aspecto vernacular a uma arquitetura que nada tem de vernacular. Esta é uma construção nova, uma construção que é erguida em materiais industriais, mas de forma a não se tornar uma arquitetura que destoa na paisagem, foi-lhe aplicado o granito, mas este granito já não são os blocos de pedra de granito utilizados antigamente pela própria comunidade, é granito industrial. Um outro caso é o pós-rural. O pós-rural, como a professora Lúcia Rosas referiu, acaba por ser uma negação da pobreza que existia no mundo rural. Estas arquiteturas são definidas por Isabel Raposo como um novo tipo de casa que expressa a progressiva e acelerada imersão da modernidade e urbanidade capitalista nas nossas aldeias. Atrevo-me a dizer que são estas arquiteturas que hoje pontuam maioritariamente as aldeias em Portugal. Esta tipologia não é só o modelo que reflete o novo estatuto social ou uma melhor posição na estrutura social na própria aldeia, da própria comunidade, mas é também reflexo do novo modo de vida e a oportunidade da modernização. Existem dois momentos distintos, não há uma linha. Esta transição é feita gradualmente. Existe o primeiro momento, que é caracterizado, corresponde a um período de introdução e experimentação das formas, dos elementos, dos materiais mais urbanos e mais modernos, embora ainda estejam conjugados com algum vocabulário das casas antigas. E o segundo momento é um momento é a maior liberdade destas formas, até mesmo um melhoramento da própria execução destas formas projetadas no primeiro momento. E apresenta-nos ainda o hipervernacular. O hipervernacular é definido por João Leal como um processo de emblematização e gentrificação da arquitetura vernacular. Esta expressão assenta na recuperação de casas rurais, geralmente para fruição turística, como é o caso das primeiras duas imagens, as imagens de cima, mas também pode ser um projeto para uma casa habitacional, um projeto novo com funcionalidade de habitação familiar, que é o caso do 2. E estes projetos ressuscitam, surgem sobre formas particularmente exuberantes da combinação excessiva de elementos do rural com elementos do urbano. Tanto as arquiteturas, o caso 1 como o caso 2, são construções que resultam numa excêntrica combinação de contrastes, ou seja, temos uma arquitetura moderna conjugada com todos os elementos possíveis, com todos os elementos, formas do mundo vernacular. Ou seja, acaba por ser uma mistura de tudo aquilo que já referi. Portanto, se
Se Ordins é um exemplo das nossas aldeias, então podemos referir que as nossas aldeias não são unicamente espaços de arquiteturas rurais do passado. Como Canclini afirma, o popular já não é só as formas autênticas, as formas puras, não é só o rural nem as formas do passado. É também esta questão dos hibridismos, é também as formas sujas e impuras do próprio mundo moderno. Portanto, as nossas aldeias são resultado de hibridismos, de diferentes combinações arquitetónicas. Partindo do princípio que Carlos Alberto Ferreira de Almeida refere, que é o património é tudo aquilo que tem qualidade de vida cultural e física do homem, coloca-se então a questão: em que medida é que as tutelas, os PDMs, as políticas de território, as tutelas de património, ou melhor, até que ponto é que estas tutelas devem ir em relação ao património vernacular? Quais são os limites destas tutelas? Temos que ter em conta que o paradigma do mundo rural não é o mesmo que era há 50 anos, o paradigma mudou, e temos que ter consciência que o próprio património vernacular tem características muito diferentes. Por isso, exige critérios mais flexíveis pela própria natureza do património e porque é normalmente um património habitado. E se é um património habitado, ele é construído para e com pessoas. E é preciso primeiro perceber as necessidades, o que é que leva as pessoas a construir novo, porque hoje ninguém quer habitar uma casa do tipo de arquitetura vernacular, aquilo que entendemos geralmente por arquitetura vernacular, porque elas não apresentam condições necessárias ou não apresentam comodidades, não apresentam facilidades que o mundo atual exige. Então, o que é que estas pessoas fazem? Procuram novos modelos, novas formas de habitar. E é preciso que estas tutelas definam quais são os limites, o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Porque nós não podemos ter unicamente aldeias como Quintandona, porque existem aldeias que são habitadas, aldeias que são meios de trabalho. Há aldeias em que se pratica a atividade agrícola, mas também a atividade comercial e às vezes industrial. Portanto, é preciso termos em conta, ouvir as pessoas e percebermos o que é que elas precisam, porque é que elas procuram outras formas e só depois se deve definir os limites das intervenções, as políticas de constrangimentos. Ao fazer isto, as tutelas devem também apresentar soluções, projetos, requalificações de casas, em que sirvam como uma espécie de caderno de normas que não dificulte a vida a quem quer habitar o meio rural. Porque é suposto que as tutelas não sejam um problema, mas sejam uma solução para quem habita o meio rural. Então, termino a apresentação com duas questões, que é quais são os limites das intervenções, que soluções se deve procurar para requalificar estas aldeias, de modo a que não se abandone, que não se criem limites excessivos para a população, ou seja, que não se construam só o agora, ou seja, que não proíbam as construções de agora, mas que estas não sejam excessivamente disruptivas das características vernaculares, para não perdermos totalmente o património vernacular. Obrigada. Bom, obrigado pela velocidade com que imprimiu a apresentação, que está a dificultar a vida aí a quem faz a tradução. Portanto, temos que ser rápidos, mas se calhar não tão rápidos. Se calhar para a próxima convidada, esta nota, que pode explanar um bocadinho com mais calma, de maneira que isto não dificulte o trabalho de quem está ali a fazer a tradução. Vínhamos então, ia chamar então Mariana Cardoso Silva, que é licenciada em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Porto e que está atualmente a fazer um mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual na mesma faculdade. Vai a fazer a apresentação Os Moinhos de Vento no Território e na Paisagem do Norte de Portugal, que é um tema que aborda então os moinhos de vento, tendo em conta a sua disposição no território e na paisagem. Desta forma, são utilizados conjuntos monológicos específicos para a reflexão sobre as características arquitetónicas dos moinhos de vento e a sua relação com o lugar onde se insere. Faz favor. Muito
bom dia. Desculpa. Muito boa tarde a todos. O meu nome, como foi dito, é Mariana Cruz da Silva e então irei dar início à minha apresentação, que tem como título Os moinhos de vento no território e na paisagem no norte de Portugal. Como é possível perceber pelo título, o tema desenvolvido tem como objeto de estudo os moinhos de vento em Portugal. De forma muito sucinta, irei então fazer inicialmente uma breve introdução aos moinhos de vento na sua generalidade, explicando algumas das tipologias construtivas, ou seja, também falando um pouco sobre as diferentes formas construtivas e materiais, e expondo também de seguida o significado e importância destas, que também é conferida no próprio caráter sustentável destas arquiteturas. De seguida, irei fazer uma pequena abordagem sobre os moinhos de vento em Portugal e de que forma estes se espalham no território, por forma a concluir sobre os locais que têm menos ou mais densidade construtiva. Com o objetivo de dar a conhecer e de maneira também que seja mais facilmente perceber e mais facilmente entendida a presença e a atualidade patrimonial dos conjuntos mineralógicos de vento em Portugal, irei também falar de alguns casos de estudos específicos. E, por fim, termino com falar sobre os moinhos de vento e a sua relação com o lugar e a paisagem, com o objetivo de abordar a relação destas arquiteturas com a natureza e o homem e as diferentes paisagens onde os moinhos de vento se inserem. Bem, então, o surgimento do moinho de vento ainda é rodeado por muita incerteza, pois existem várias opiniões de quando e onde estas arquiteturas surgiram inicialmente. Acredita-se que terão sido construídas pela primeira vez no século X, numa província persa designada de Sagistão. Porém, estas seriam uma estrutura muito diferente daquilo que nós associamos ao moinho de vento atualmente. Algumas fontes afirmam que a versão mais primitiva do moinho de vento que conhecemos é de origem totalmente europeia. Outras afirmam que foram os árabes que introduziram estas estruturas à Europa, que entraram, ou esta influência chegou, pelo menos, poderia ter chegado, pelo leste do Mediterrâneo. Apesar de toda esta incógnita, o moinho de posto inglês, que é o que vemos na primeira imagem, é considerado o moinho de vento de eixo horizontal mais antigo. No século XIII, esta tipologia já se teria espalhado por todo o norte da Europa e principalmente pelas terras mais planas. Foi através desta que nasceram as restantes tipologias que surgiram por forma a adaptarem-se a outras funcionalidades e a outras necessidades, isto, claro, dependente dos locais geográficos onde estas estruturas eram construídas. Existem também várias tipologias de moinhos de vento. Estas são principalmente diferenciadas pelas suas formas construtivas, materiais ou até pela sua funcionalidade. Neste diapositivo que demonstra aqui algumas das tipologias que eram mais habituais durante vários anos, que foram construídas durante vários anos no norte da Europa. Primeiramente, o moinho de posto-oco, como já referido, foi o que deu origem às restantes formas de construção. Esta tipologia é dividida em dois corpos, como podemos perceber, o corpo superior, que é designado crown tree, que era onde se encontrava todo o sistema mecânico, abrigado por esta pequena casa de madeira, e a parte inferior, que é designado cavalete, que para além de ser o suporte e a principal elevação do moinho de vento, era também o que tinha o sistema mecânico exterior, que é o posto, que é daí que nasce o nome de moinho de posto. As duas figuras seguintes representam as duas tipologias muito próximas, que é o moinho de posto-oco e o moinho com roundhouse, que se diferenciam pelo tamanho do corpo superior e inferior. O moinho de posto-oco apresenta um corpo superior mais pequeno e um corpo inferior maior. Quanto ao moinho de roundhouse, observamos precisamente o contrário. Estas três tipologias que acabei de abordar tinham a madeira como um material predileto e por isso necessitavam de constante reparação devido à sua exposição direta com o próprio clima. Por esta razão, o moinho de vento evoluiu para uma construção pétrea, que é o moinho de torre fixa, não é? Que vemos nesta última imagem. Esta tipologia surge principalmente das tipologias entre estas duas últimas, o moinho de posto-oco e o moinho de roundhouse, mas principalmente pela última, que nasce com a construção desta pequena casa, deste corpo inferior, quando começou a ser construído em pedra, de forma pétrea. Desta forma, esta evoluiu na vertical e deu origem à torre fixa. E também, claro, ao moinho de bata que conhecemos nos Países Baixos e no norte da Europa. Apesar de diferentes formas construtivas, o moinho de vento de torre fixa na Europa é prioritariamente uma construção em pedra. Em locais menos rochosos e em madeira, se a madeira for neste local a matéria mais abundante, será utilizada então a madeira como principal material. Quando nos locais a pedra é o material mais habitual e mais abundante, aí estas construções são então construídas com essa matéria. Isto acontece no caso português. Em Portugal, a forma tomada por estas arquiteturas é a torre pétrea circular
com o telhado giratório, com mais ou menos, habitualmente, entre os 5 metros e os 6 metros de altura, nunca passando dos 6 metros de altura. Em determinados locais, estas torres até acabam por ser mais afuniladas, como no caso de Lisboa e Setúbal, que acontece habitualmente. Independentemente do local geográfico, o moinho de vento de torre fixa é a tipologia mais comum em Portugal, contudo, diferencia-se, claro, pelos materiais e por consequências técnicas construtivas. No norte e centro do país é mais comum a utilização de xisto e de granito, por vezes existe até a utilização mista. Já no sul, as mastérias argilosas são as mais comuns nestes locais e por isso são as utilizadas nessas arquiteturas. Existe também outra tipologia em Portugal, que fora mais comum em épocas anteriores, que é o moinho giratório em madeira. Ao contrário dos moinhos de torre fixa, tem um aspecto pouco sustentável, mas mesmo assim tinha a capacidade de resistir a ventos fortes. Este era então, obviamente, em madeira e tinha uma planta hexagonal. Quanto ao sistema rotativo, ou giratório, este era girado através de 2 rodas que também ajudavam a elevar o próprio corpo do moinho. O corpo do moinho era então movido pelo próprio moleiro através de uma corda, puxando por 2 rodas sucessivamente, até que se encontrar na orientação desejada. Esta tipologia era muito habitual nas zonas litorais, principalmente no sul de Aveiro, e mais interior em Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Ourém. Este mais tarde expandiu pelo litoral até Caminha, mas de maneira muito descontínua. O moinho de vento expressa na sua arquitetura as várias características que recebe do seu caráter vernacular. A arquitetura designada de vernácula tem várias qualidades que são demonstradas através da sua rápida necessidade a uma resposta. A sua capacidade de adaptação ao local onde é implantado e a utilização de materiais de mão de obra local são o que confere a estas arquiteturas características únicas, transparecendo práticas e tecnologias emanadas da sociedade que ali reside. A importância deste património é que, para além de serem relevantes ao nível da engenharia e da arquitetura, são a identidade e a herança de cada lugar. Porém, a preservação da mesma depende da sociedade em volta para o seu apoio, para que exista atualização e manutenção contínua destas arquiteturas. Atualmente, a arquitetura vernacular é alvo de algum desconhecimento e obsolescência devido à dificuldade demonstrada em adaptá-la ao mundo atual. Contudo, este tipo de arquiteturas possuem a capacidade de solucionar alguns dos problemas ambientais que defrontamos atualmente. Desta maneira, seria importante tirarmos delas ensinamentos que podem ser aplicados na arquitetura contemporânea, digo eu, na arquitetura que é feita atualmente. A utilização de materiais locais que são naturais, biodegradáveis e renováveis criam uma contribuição para a diminuição de emissões de carbono, um menor custo de manutenção e uma melhoria na economia local pela utilização de mão de obra também pertencente à mesma. Quanto ao moinho de vento, para além das características referidas anteriormente, podemos pensar neste também como uma ótima fonte de energia renovável que já fazia parte das suas características primitivas. Quanto ao moinho de vento no território, em Portugal existe um vasto número de moinhos de vento devido à prática de moagem ter sido uma das principais fontes económicas durante vários anos. Segundo a base de dados da International Molinological Society, em Portugal existem na totalidade, continente e arquipélagos, cerca de 1996 moinhos de vento. Dentro deste número, 103 são pertencentes aos arquipélagos, da Madeira e dos Açores. A partir desta base de dados, podemos perceber que 1893 moinhos ficam em Portugal continental e que se espalham pela zona centro e sul do país, principalmente na área de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Algarve. Porém, nestas zonas, as regiões litorais são as que apresentam um número mais expressivo destas arquiteturas. No norte, os moinhos de vento surgem em maior densidade, em Póvoa de Varzim, Esposende e Viana do Castelo, focando-se também no litoral. No interior do país também observamos a implantação de vários moinhos de vento, porém a densidade de construção no território é menos intensa devido às características topográficas mais acidentadas nessas zonas. Em comparação com os moinhos presentes no litoral, no interior existe uma maior permanência dos conjuntos molinológicos constituídos por um grande número de moinhos, como, por exemplo, o conjunto da Serra Atalhada, com 22 moinhos de vento, o conjunto de Portela da Oliveira também, com 22 moinhos de vento, o conjunto de Gavinhos, com 14, e todos estes pertencentes ao município de Penacova, em Coimbra. Na totalidade, o distrito de Coimbra apresenta um maior número de moinhos de vento do que toda a zona norte do país, que conta com apenas 28 destas arquiteturas. Todavia, é necessário ter em conta que esta base de dados que refiro, não está completa no que toca ao caso português, devido a não estarem presentes conjuntos como o da Abelheira e o conjunto da Granja, que, apesar de não existir, seria necessário estar presente nesta base de dados.
A grande densidade destas construções do litoral dá-se por razões muito simples. O moinho de vento e a sua funcionalidade beneficiam da exposição ao vento. Desta forma, a sua construção em zonas perto do mar permite um melhor aproveitamento da energia eólica. No que diz respeito à construção dos moinhos de vento no interior, estes são erguidos em locais de grande altitude e fora de zonas de urbanização, para que fique totalmente livre de estruturas que possam impedir o seu contacto ou possam interromper o seu contacto direto com o vento. Como já tinha referido anteriormente, todas as características visionadas no território são expressas na arquitetura vernacular, pois esta é caracterizada com os recursos do local onde é implantada, correspondendo assim a uma necessidade. Na zona litoral norte do país, distinguem-se alguns conjuntos mineralógicos devido às diversas situações patrimoniais em que estes se encontram atualmente. Em Viana do Castelo, o conjunto melinológico de Montedor é um dos exemplos de conjuntos já intervencionados no norte. Os 3 moinhos que constituem o conjunto foram reabilitados e adaptados à sua nova função museológica e também, claro, à sua função de trilho. Em 2002, os 2 moinhos que pertencem à Câmara Municipal de Viana do Castelo foram intervencionados de forma não invasiva, ou seja, tomaram uma intervenção que tinha como objetivo manter o seu aspecto exterior e interior, o mais perto possível da sua forma original, claro. Desta forma, o conjunto melinológico toma agora a funcionalidade museológica e de trilho, continuando a transmitir na sua arquitetura os materiais locais. Apesar de algumas diferenças no sistema mecânico exterior, todos eles são moinhos de torre fixa e construídos em alvenaria de granito argamassado. Em relação à sua disposição no território, um dos moinhos, o que não pertence à Câmara Municipal, ele é um moinho de caráter privado, encontra-se um pouco mais distante dos restantes, ficando mais a nordeste do conjunto. Um pouco mais a sul, em Esposende, o conjunto melinológico da Abelheira apresenta características arquitetónicas muito semelhantes. O conjunto é constituído por 7 moinhos de torre fixa e encontra-se atualmente a ser intervencionado. O conjunto foi erguido num local de grande declive, estando os moinhos dispostos num local muito irregular e também encontram-se a ser nivelados e também elevados por bases de granito, que também, obviamente, ajudam a elevar todas as arquiteturas para que possam aproveitar mais do vento. Em comparação com o caso anterior, os moinhos de Montedor, os moinhos da Abelheira encontram-se menos dispersos, apresentando um caráter de grupo, enaltecido também pela utilização das mesmas características construtivas em todos os moinhos que constituem o conjunto. Significativamente perto fica o conjunto melinológico da Apulia. O conjunto é datado do século XVIII e localiza-se na Praia da Apulia, entre Esposende e Póvoa de Varzim. No total, é constituído por 5 moinhos erguidos a cerca de 12 metros no areal, ficando cada um a cerca de 60 metros de distância. Apesar deste conjunto ficar extremamente perto do conjunto da Abelheira, os moinhos da Apulia diferenciam-se na sua arquitetura. Estes apresentam uma construção mista, através da utilização do granito nas padeiras e nos umbrais, ou seja, nos vãos de entrada e de iluminação, e no restante corpo tem o xisto como material principal. Por fim, um pouco mais a sul poderíamos encontrar o conjunto melinológico da Granja, em Vila Nova de Gaia, porém acredita-se que devido à introdução dos caminhos de ferro, o conjunto acabou por ser destruído, sendo este um exemplo do impacto das inovações da evolução urbana que teve lugar no século XIX. Segundo 2 postais ilustrados, que demonstram a diapositiva a seguir, mostra outra vez. Segundo estes 2 postais ilustrados, o conjunto seria composto por pelo menos 5 moinhos. Dos 5, apenas um seria pétreo, que é este que vemos aqui, que é o único que se encontra ainda no local do conjunto. Contudo, este moinho que ainda se mantém no local onde o conjunto poderia ter existido não tem qualquer funcionalidade ligada, não tem qualquer funcionalidade patrimonial ou ligada com a sua atividade primitiva. Existem 2 fatores, então, que poderão ter contribuído para o desaparecimento dos outros moinhos. Pela observação dos dois postais ilustrados, os moinhos restantes eram construídos em madeira, ou seja, eram moinhos giratórios de madeira. Como já tinha referido, pela exposição direta às chuvas e ao próprio clima, a madeira é um material que compromete a durabilidade da arquitetura. Desta forma, existe a probabilidade de que o material levou à destruição destes próprios moinhos. O outro fator, que é o que já tinha referido, é o desenvolvimento das cidades durante o século XIX, mais propriamente a implantação dos caminhos de ferro. Tomando a localização do moinho que ainda se encontra erguido, que tinha mostrado anteriormente, como podemos ver, este fica extremamente perto da linha ferroviária, que foi inaugurada no dia 8 de julho de 1863.
Se considerarmos o que está representado nos postais ilustrados como viável, alguns dos moinhos de madeira poder-se-iam encontrar no local onde foi construído o caminho ferroviário, e por essa razão teriam deixado de permanecer nesse local. Porém, não se pode considerar esta razão para a destruição dos moinhos de vento como factual, devido a não se conhecer a total proveniência e data destas fontes visuais. Mas, da mesma maneira, podemos afirmar que o desenvolvimento da indústria e da adesão das inovações em Portugal provocaram um grande impacto no caráter cultural destas arquiteturas, não só dos moinhos de vento, mas também da arquitetura vernacular. Quanto ao moinho de vento no lugar e na paisagem, este acaba por ser muito importante para o lugar onde se insere, pois confere um significado e um passado através da sua presença no mesmo. Este é igualmente importante para a paisagem, pois através da utilização de materiais de origem local, este insere-se na paisagem de forma harmoniosa. Todavia, o lugar e a paisagem são igualmente importantes para o moinho de vento, pois são estes que o definem e que lhe dão significado. Os lugares feitos pelo homem relacionam-se com a natureza de várias maneiras. Primeiramente, o homem tenta tornar a forma natural mais exata, pois ele quer visualizar o seu entendimento e sabedoria sobre a natureza, expressando as bases de conhecimento que tem vindo a acumular. A relação entre a natureza e a arquitetura é conseguida através da aplicação dos conhecimentos do homem sobre a natureza na própria arquitetura, manifestando nas suas construções o caráter natural do lugar. Estas características são facilmente visualizadas na arquitetura vernacular e, claro, nos moinhos de vento. O seu caráter em ligação com a natureza e o lugar onde é implantado manifesta-se nos materiais construtivos e na sua funcionalidade, pois o moinho de vento seria uma das principais fontes de alimento para várias comunidades. A resposta a uma necessidade validada na construção destas arquiteturas demonstra não só fatores económicos e antropológicos, mas também um fator cultural de uma determinada comunidade e do lugar que habita. Desta forma, os moinhos de vento convocam a ideia de genealogy, pois a sua arquitetura reúne as propriedades do lugar onde pertence. Na paisagem, o moinho de vento afirma-se da mesma forma, não só pela apropriação dos materiais locais, mas também pela forma harmoniosa em que habitualmente se dispõe no território. Como fora mencionado, o moinho de vento em Portugal é encontrado em 2 locais distintos, acabando por se impor na paisagem de forma diferente. Nos conjuntos mineralógicos no litoral existe um impacto diferente na paisagem em comparação com os conjuntos que se encontram no interior, não só pelo contexto e elementos diferentes que entregam a mesma, mas por como o moinho se integra na malha urbana. Desta maneira, a arquitetura dos moinhos de vento destaca-se por se diferenciar das arquiteturas de caráter habitacional. Dos conjuntos abordados anteriormente, todos se inserem em paisagens com elementos comuns, o mar, os areais, as áreas verdes e rochosas, contribuem para um maior valor paisagístico e estético da paisagem em que os moinhos de vento se inserem. Quanto aos conjuntos mineralógicos no interior do país, estes são erguidos em locais de grande altitude e afastados das áreas de vivência cotidiana. Nos conjuntos mineralógicos de Penacova de Coimbra, que falava no início para a questão do território, os moinhos de vento estão organizados de forma interrupta no eixo norte a sul. Devido a encontrarem-se em locais de grande altitude e por serem construções de menores dimensões em comparação com o restante território que o envolve, o seu impacto visual não é disruptivo relativamente ao território, mas não deixa de se afirmar pelo seu enquadramento como conjunto que é frequentemente constituído por um grande número de moinhos. A ideia de topofilia e de paisagem são muito importantes para os moinhos de vento atualmente, não retirando o valor da forma como o moinho de vento se insere na paisagem. Não retirando a forma de como o moinho de vento se insere na paisagem, quando nos encontramos no local onde o conjunto mineralógico permanece, ou seja, quando nos encontramos dentro do conjunto, temos um valor paisagístico, um maior valor paisagístico daquilo que observamos, a quando estamos longe e observamos o conjunto mineralógico de longe. Quando o conjunto se ergue em locais de extrema altitude, fora das áreas urbanizadas ou na zona litoral marítima, este acaba por nos enquadrar em panoramas de grande valor paisagístico. Sobre conjuntos mineralógicos referidos, e passo para trás para voltarmos a ver estas imagens, já foi mencionado que todos partilham vários elementos paisagísticos em comum, sendo o mais importante a praia, este que é um elemento mais apreciado pelo ser humano. A sua amplitude e horizonte aberto para o mar proporcionam um sentido de aventura para quem o observa. É este tipo de paisagem que vemos nos conjuntos do Monte Dor, da Abelheira, da Apúlia e da Granja. Para a funcionalidade original, obviamente, o moinho de vento, a sua escolha da implantação destes moinhos não tinha qualquer fator a estética do lugar, pois estes inscrevem-se nestes locais, como já tinha referido, para aproveitamento do vento. Todavia, atualmente, os lugares onde estes conjuntos se inserem e o seu valor paisagístico são muito importantes para a realização dos conjuntos mineralógicos, que têm, em grande parte, finalidade turística. Desta forma, independentemente da solução patrimonial, seja esta casa de veraneio, parque temático, trilha ou roteiro, esta irá beneficiar toda uma atmosfera de prazer e beleza.
Desta forma, a ideia de topofilia é também convocada nos conjuntos monológicos, pois estes têm um valor sentimental e cultural para as comunidades em que se inserem. Devido ao lugar e paisagem onde se inserem, os moinhos de vento foram um elemento também muito captado na pintura de paisagem e muitas das vezes como elemento principal da mesma. Contudo, durante os vários séculos em que foi retratado, estes eram encaixados em paisagens idílicas e manipuladas pelos próprios artistas. Só depois do naturalismo e com a pintura ao ar livre se começou a representar o moinho de vento como um elemento pitoresco na pintura e numa paisagem mais verosímil. Muitas destas paisagens acabam também por transmitir o sentido da topofilia, pois remete a uma subtileza e beleza, beleza e prazer nos valores estéticos da sua construção. Desta forma, podemos concluir que a arquitetura vernacular é um elemento que conecta o lugar com o homem, devido à utilização de materiais locais para a construção da arquitetura. Assim, as arquiteturas, como a do moinho de vento, acabam por emanar características que refletem a identidade de uma comunidade e de um lugar. Através dos casos de estudo mencionados, é possível perceber que os moinhos de vento reúnem várias particularidades para que exista uma relação emocional com a comunidade, pois este representa a memória e expressa valores, crenças, saberes e tradições dessa comunidade. Porém, esta relação é esquecida quando os conjuntos são reabilitados e adaptados a novas funcionalidades turísticas. Assim, o sentimento de topofilia para com o lugar desaparece e passam a ser valorizados os benefícios económicos do valor paisagístico presente no lugar. A autora Yi-Fu Tuan, peço desculpa por não estar presente o que eu vou acabar de falar, e passo a citar, esta autora refere que o turismo tem uma utilidade e beneficia a economia, porém não une o homem à natureza. A apreciação da paisagem é mais pessoal e duradoura quando está mesclada com lembranças e incidentes humanos. Apesar da necessidade da preservação da sua arquitetura, os conjuntos de moinhos de vento acabam por ser prejudicados devido a uma vontade de preservação menos sentimental para com o objeto, por forma a responder ao turismo e à economia. Desta forma, cabe-nos a nós pensar na preservação destas arquiteturas de maneira a que esta continue a corresponder ao seu valor cultural e ligação com o lugar onde se encontra. Não esquecendo também o seu caráter sustentável, que pode se tornar uma mais-valia para o nosso futuro. Desta forma, termino a minha apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção. Bom, como terminamos um bocadinho mais cedo do que estava definido no programa, eu propunha que fôssemos fazer a pausa para café um pouco mais cedo, para ver se conseguiríamos regressar à sala também um bocadinho mais cedo, provavelmente 5 a 10 minutos mais cedo do que inicialmente estava previsto. Pronto. Portanto, regressaríamos por volta das 17 menos 10, portanto, 16h50. Tá bom? Até já, então. Obrigada.